João II da França, o Bom. Após a morte do Filipe VI, o seu filho João II assumiu o trono da França. Ele nasceu em 1316 e casou-se aos 13 anos com Judite de Luxemburgo, filha de João o Cego, rei da Boêmia, e tiveram 9 filhos. Entre esses filhos, o Charles V, o Sábio, que o sucedeu, e também o Luís I, que virou duque de Anjou e rei de Nápoles, e o Filipe, duque de Borgonha. O João ele também foi duque da Normandia e rei de Navarra até 1322, como o João I de Navarra. O João ele era muito relapso com a administração do reinado, e a sua administração ela foi catastrófica. E com isso o país, a França, que já estava passando por um momento muito difícil, ficou ainda mais em apuros. Era cavaleiro e muito dedicado a isso. Chegava ao ponto de ser um pouco fanático e criou a Ordem da Estrela, que visava perseguir a honra em nome de Deus e de Nossa Senhora, que contava com 500 cavaleiros nobres, leais a ele e à França. No início ele teve uma controvérsia com o condestável da França, o Conde de Eu, que era um homem poderoso na hierarquia militar e muito influente entre a nobreza. Então o João II ele acusou o condestável de conspirar com o Eduardo III da Inglaterra e mandou executá-lo. Após a morte do condestável de Eu, ele nomeou seu favorito, o Carlo de Spagni, que não era bem visto pela nobreza. Daí ele perdeu o apoio da grande parte da nobreza e também se cercou de conselheiros que não eram bem vistos pela nobreza. O seu primo, Carlos II de Navarra, apelidado o Mau, era um ferrenho inimigo político do rei. Então o Carlos ele mandou matar um aliado do João II, o condestável da França, e acabou sendo preso. E mais tarde ele foi perdoado. Mas ele continuou mantendo contato com Eduardo III e dividindo ainda mais a França. Ele não era um bom líder, mas ganhou o codinome de O Bom devido à sua generosidade com os pobres. Quando ele assumiu o trono, além da Guerra dos 100 Anos e contra a Inglaterra, que já estava em curso, o reino passava por diversos desastres, também a peste negra, a revolta, os saques e a Inglaterra invadindo o país. E com um fraco desempenho do seu governo, a moeda francesa ela se desvalorizou 18 vezes. Em 17 de setembro de 1356, o Eduardo, filho do Eduardo III, que era apelidado Príncipe Negro, ele cercou a cidade de Tours. Então, o João II, com seu exército, eles atacaram o exército inglês, que bateu em retirada. Que apesar de ter batido em retirada para Poitiers, eles deram um contra-ataque contra o exército francês. E a França sofreu mais uma derrota e capturou João II da França e também o seu filho. Essa batalha é conhecida como a Batalha de Poitiers. O Eduardo era filho de Eduardo III, ou Eduardo de Woodstock. Ele nasceu em 1330 e morreu aos 45 anos, em 1376. E nasceu no Palácio de Woodstock, em Oxford, na Inglaterra. Ele foi um cara que tinha tudo para dar certo, mas não deu. Ele começou muito cedo nas batalhas. Aos 16 anos ele participou da Batalha de Crécy, onde liderou a infantaria e resistiu às investidas francesas aos territórios conquistados pela Inglaterra. E ele tornou-se Duque de Cornualha em 1337 e Príncipe de Gales em 1343.
e também Duque da Aquitânia em 1362, e pertencia à dinastia Plantageneta. E se apaixonou pela sua prima e também era viúva, a Joana de Kent, e acabaram casando em 1361, mesmo contra a vontade do seu pai, que tinha outras pretensões estratégicas, enfim. Então ele foi nomeado Duque da Aquitânia e enviado para governar essa província. E lá ele acabou se envolvendo em conflitos internos de Castela. E isso acabou arruinando as suas finanças e também do reino. Quando ele regressou à Inglaterra, ele estava com a sua saúde bastante debilitada. Também as finanças em bancarrota. E não participou mais de nenhuma campanha militar, né? E morreu em 1377, um ano antes do seu pai. O João II e o seu filho mais novo, Filipe, eles foram capturados e levados para Londres como convidados, né? Mas sob a custódia do rei inglês e mantido a sua condição real. E dali ele mantinha casa, criados, cavalos e saía para caçar, também importava vinhos e mantinha correspondência com a França e fazia comércio com esses produtos importados. E tudo isso era bancado pelo reino francês. O rei inglês ele pediu um resgate vultuoso, que representava 2 vezes o orçamento anual da França, e não tinha como ser pago. Além de tudo, a França teve que bancar as estadias do rei prisioneiro e ficou aprisionado por 5 anos. E durante esse tempo, o seu filho, o Carlos, ele tornou-se regente. A França, durante esse período, ela ficou quase desgovernada. E daí começaram revoltas devido à falta de autoridade do regente, o Delfim, contra a burguesia, que fazia uma séria oposição. A França não tinha como pagar o resgate, e o rei no cativeiro estava dando sérios prejuízos aos cofres da corte. E em 1360 fizeram um tratado, e nesse tratado a França perdeu grandes territórios. Após esses 5 anos e pagar parte do resgate combinado, e ele acabou regressando à França. Ao retornar à França, ele enviou uma expedição para tomar a fortaleza de Brignais, perto de Lyon, onde ali estavam alojados os mercenários. E foi um fiasco, que resultou na morte do seu fiel Jacques de Bourbon, que era conde de Mersch, o seu mais leal seguidor. E o rei acabou desistindo. E daí ele não tentou mais ocupar outros territórios perdidos. Quando ele voltou para a França, ele criou a moeda o franco e também tentou livrar-se da Companhia Livre, enviando eles para uma cruzada, que acabou não acontecendo devido à morte do Papa Inocêncio VI e também da falta de recurso da França e também a recusa da Inglaterra em participar. A Companhia Livre era um grupo de soldados mercenários que lutaram ao lado da França naquela guerra e também eram acompanhados por mulheres, esposas e pilhavam as aldeias e campos como forma de subsistência durante o período no qual não eram convocados, pois essa guerra ela tinha períodos de paz e eles lutavam ao lado de quem contratasse. Em 1363, o seu filho, que era prisioneiro da Inglaterra, acabou fugindo. E isso revoltou o João II, devido ao seu código de honra, né? E valorizava a conduta moral. E ele acabou regressando à Inglaterra, no lugar do seu filho, e se oferecendo como prisioneiro, voltando a Londres, no início de 1364, onde se entregou. E morreu 4 meses depois, e foi sucedido pelo seu filho Carlos V. Bom, é mais ou menos isso aí. Eu vou ficando por aqui.